A paz do Senhor, irmãos. Amém. É muito bom estar aqui. É a primeira vez que eu venho. Estou muito grata à irmã. Parece um sítio. É uma presença boa, né? E o Senhor, Ele é muito bom. Irmãs, eu tenho tido um ano assim, nós estamos no final do ano, né? Eu tenho um ano assim de muito aprendizado na minha vida. E a gente tem essa oportunidade de compartilhar o que a gente está aprendendo, né? E eu não estou com a Bíblia aqui. Eu estou com o meu caderno de oração. Esse foi um profundo aprendizado para mim neste ano. Isso foi uma ajudadora nisso aí, de uma maneira extraordinária. É concreto. O nosso amor por Deus e o amor por Deus por nós é concreto. Foi concreto o amor de Deus por nós, porque Ele morreu de verdade. Ele desceu de verdade. Ele pagou o preço de verdade. E Ele busca a nós uma relação concreta com Ele. Isso aqui é um testemunho da minha relação concreta com Deus. E eu precisava construir isso. Mas essa formiguinha aqui, que era encarregar sozinha, mas descobrindo que não podia, aí você encosta um pouquinho na outra, que já tem experiência, e aí você vê a instrução do Senhor e humildemente você pega aquela instrução e constrói a sua maneira. Ninguém está imitando ninguém está copiando nada de ninguém. Mas o Espírito Santo vai nos instruindo e a gente vai construindo a nossa forma de amar de forma concreta ao nosso Deus. E eu tenho um versículo, irmãs, que eu quero compartilhar com as irmãs. Eu anotei aqui. Hoje de manhã cedinho, antes de eu sair. E esse versículo, o caderno é o meu jeito. Faz do seu jeito, mas faz. Cria uma forma de ser concreto o seu amor por Deus. Cria uma forma de ser concreta a sua relação com Ele. E apoie em alguém que você percebe que está perseverando nesse caminho. E constrói a sua estrada. Irmãos, eu quero falar de uma oração que foi só uma frase. A Raquel falou aqui a palavra que ela pegou e ela falou com sinceridade. Eu quero mais dedicação. Deus está nos instruindo aqui hoje. Ela falou, eu quero mais dedicação. Mas qual é a principal dedicação de nós que somos cristãos diante de Deus, se não a oração? E quem te impede? E quem te pede? Nós somos livres. E se nós não nos despertar para o valor da nossa salvação, do nosso chamado, nós não vamos avançar sem ninguém nos pedir e sem ninguém nos impedir. E ninguém tem culpa da minha negligência, da minha falta de dedicação. Irmãs, e quando eu meditei e orei, busquei para estar aqui também com as irmãs, a minha busca é assim, não é buscando, falando assim, Senhor, abençoa lá, abençoa todo mundo. É um grito, Senhor, me dá condição de ir. Então eu clamo pela minha própria fraqueza, né? Mas, irmãs, quando eu orava, o Senhor me deu uma oração que foi feita em apenas uma frase. Não é o muito falar. Foi só uma frase. E essa frase foi de uma mulher que a irmã falou, mulher virtuosa. Quem a achará? Se é difícil achar, significa que é rara. E Deus quer olhar para nós e as pessoas também olhar para nós e falar que aquela pessoa é rara. Porque ela é virtuosa. Está raro mulheres virtuosas. E o Senhor está falando isso para nós aqui, não como uma coisa comum. Então, quem a achará significa que é difícil de encontrar. E nós queremos ser, né, irmãs, cada vez mais essa mulher virtuosa. E tem na Bíblia uma mulher virtuosa, que é exemplo para todos nós, que ela fez uma oração. Então, eu vou ler o versículo e depois nós vamos orar como ela orou. Necessário. E essa oração que ela fez, essa mulher se chama Maria. Maria, o Senhor encontrou ela. Não, ela não estava obedecendo a ordem de um pastor. Ela não estava debaixo de uma ordem de um ministério que foi dado para ela. Ela era uma pessoa livre e o Senhor a encontrou sozinha e fez um chamado.
Então o Senhor me encontrou cada uma das irmãs sozinha e fez o chamado. Amém. E a resposta de Maria, ela fez uma oração. E essa é a oração que nós vamos fazer. É a oração que Deus está esperando de nós, com mais profundidade, com mais perfeição. Porque deu resultado a oração dela. E o Senhor quer mais resultado na nossa vida, da nossa oração. Ela diz o seguinte, é Lucas 1,38. As irmãs não precisam pegar, mas eu vou ler aqui. Ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor. Cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Pensem, irmãos. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Irmãos, um dia eu estava orando com as irmãs, foi no dia do meu aniversário. Uma amiga está ali, a outra não veio, chamei, mas não veio. E nós estávamos no dia do meu aniversário, elas chegaram, era tipo as 3 formiguinhas, né? Encostou em mim, quer dizer, tem hora que você encosta no outro, tem outra pessoa vem e encosta em vocês, né? Nós não vamos esquecer essa visão. Quando lembraram desse encontro, falou assim, as 3 formiguinhas. A folhinha estava pesando e eu encostei em alguém e eu consegui carregar. A folhinha, ela não estava divertindo, ela não estava distraindo na Netflix. Não. Era alimento para o inverno. Glória a Deus. É aproveitando o verão para guardar porque ela era prudente. E ela estava preparando porque ela era prudente. E ela se encostou em alguém. E aquele alimento não era só para ela. E ali elas puderam prosseguir na jornada. Então, quando irmãs, as 2 irmãs chegaram lá em casa, eu também nas 3 formiguinhas, e aí nós começamos a orar, e o Senhor me deu uma visãozinha assim curtinha, mas foi muito interessante, que foi uma instrução de Deus para mim. Era uma exortação séria. E aí eu lembrei desse versículo, desde aquele dia. Então, assim, o Senhor falou assim, ó, acho que eu vou lembrar de cortar aqui. O Senhor falou, não, eu via na visão, eu vi uma pá, essa pá de pedreiro, né? E estava aquela pá trabalhando, e com aquela pá trabalhando, tipo assim, mexendo com a terra, era um trabalho bem dedicado. Ó. E Raquel falou de dedicação, né? Dedicação. Então aquela pá estava trabalhando e estava tendo ali uma dedicação. Só que o Senhor vinha e surpreendia com a palavra. Ele falava assim, eu entendi que aquela visão era para mim, era para todos nós, é geral para cada um de nós que conhecemos, temos alguma experiência com o Senhor. Aí o Senhor falava assim, ó, é um alerta, né? Ele falava assim, me buscam, mas não se rendem a mim. Meu Deus. Aqui é a oração de Maria. É contrário a esse aqui. Ela não estava buscando muito, não. Ela estava se rendendo. Aleluia. E ele está querendo uma rendição. Então a dedicação que Deus quer de mim é uma rendição. Eis aqui a serva. Serva é o quê? Aquela que se dispõe a obedecer ao seu dono. Dessa maneira, sim. Porque servo não faz a sua vontade. Servo faz a vontade do dono, aquele que te comprou, que pagou o preço. E quando ela se dispõe a servir, e a Maria servir abistuntada de qualquer maneira, é que tem um plano. Aleluia. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Deus tem um plano para a minha vida. Eu não posso ser negligente. Eu tenho que ser diligente. Eu tenho que ser dedicada. Eu tenho que ser essa mulher virtuosa achada pelo Senhor. Aleluia. Irmãs, e só que nessa construção, a prudência de buscar a folhinha no verão, num tempo apropriado, não é esperar a hora da crise para buscar. Porque você vai focar no problema ao invés do propósito. Meu Deus. Porque Deus quer que nós busquemos o propósito. Porque nós não estamos aqui só para a solução de problemas. Nós não temos Deus só para isso. Nós temos Deus para cumprir um propósito. Olhe para Maria. Maria não estava se rendendo a Deus ali para solucionar um problema. Ela estava se entregando ao Senhor para que o plano de Deus se cumprisse na vida dela. E quando ela tem essa disposição de buscar de maneira prevenida e prudente, organizada, mas ela tem consciência como o coelho que é frágil. Eu vou cumprir o propósito do Senhor, mas eu sou frágil. Então eu vou construir a minha vida na rocha. Não vai ser em qualquer lugar, não é em qualquer lugar que você constrói sua vida. Senão o predador vai vir, vai te destruir e faz assim, ó. É preciso construir na rocha. E quando você está construindo na rocha, estou pegando sua mensagem, viu, Kátia? Cadê Kátia?
Os gafanhotos, em bandos, eles são o quê? Organizados. Não tem rei, nós temos um rei que é invisível, mas real. Aleluia. E ele está governando. E nós precisamos dessa organização. Irmãs, essa organização da igreja, ela não é uma organização natural. Porque se for assim, vamos esse grupão aqui? Vamos por aqui? Não. É preciso sensibilidade para perceber o comando do rei. E assim andarmos de forma organizada, sim. E isso Deus vai nos conduzir a esse lugar de comunhão, porque Ele trabalha Aleluia. Não é verdade? E aí, na conclusão, as irmãs ficaram confusas ali, que eu percebi. Que ela leu sobre a lagartixa, ela falou assim, mas não é aranha? Eu estava observando elas lá, né? Porque na minha também era aranha. Irmãs, tanto faz aranha ou lagartixa, não é a mesma coisa? Elas ficam lá passando assim no lugar alto, né? Mas a aranha é um pouquinho mais discreta, mas mais comum também, né? Então, o que acontece naquela corda de aranha lá? Na casa do rei. Tu não passa de uma aranha, tu está na casa do rei. Nós temos esse privilégio, irmãos, de habitar neste lugar. Ninguém nos tira de lá. Tenta tirar, mas continua. Então, assim, o Senhor tem nos dado este lugar de habitação, um lugar de honra. Tentam tirar, mas você permanece. Tentam me tirar, mas eu permaneço. E aí, voltando nossa atenção para Maria, irmãs, veja bem. Que coisa linda. Ela se rende ali, aquela jovenzinha, é o chamado. Ela se rendeu ao chamado. Não é se render a outros planos. É o chamado. E o dela é o mesmo nosso. Quando ela se rende e fala, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme está na tua palavra, a palavra que o Senhor está me dando. O que acontece? Nós sabemos a experiência, né? Porque eu quero fazer a oração dela, de novo com as irmãs. Mas só recordando um pouquinho para nós orarmos com entendimento. Orar com entendimento. Essa semana eu vi o pastor, eu gosto muito do apóstolo Robson Martins na internet. Ele estava pregando e ele incentivava bem assim, né? E eu sou assim, eu assisto mensagem no YouTube, eu fico com um comentário aberto, não gosto de estranho. Eu fico aberto e fico escrevendo. Aí eu observando os comentários dos outros, né? Eu gosto muito de interação. Aí o que acontece? Ele pregando e falando assim, na sua oração tem que ser, deixa eu ver se eu consigo lembrar, irmãs. Tem que ser com força e com fundamento. Oração com força e com fundamento. Ele insistia bem nisso, né? Aí uma pessoa lá embaixo comentou assim, apóstolo, eu não vou responder, né? Como é que é essa oração com força e com fundamento? Aí eu respondi lá embaixo, né? Aí eu falei assim, força, sinceridade. Fundamento, palavra. Você só precisa disso para ter uma vida de oração. Aleluia. E ninguém vai te pedir e ninguém vai te impedir. Mas eu preciso decidir e entender que é por aí. Então você pode acordar de madrugada e ficar virando na cama. Mas você pode perceber que é o Senhor te chamando para amar Ele concretamente. E se você levantar para amar Ele concretamente, Ele vai pedir outra coisa na sua fala. Quando você não consegue ajoelhar, caminha na casa, parece um zumbi. E você começa a caminhar, mas com sinceridade abre o coração. Fala tudo. Mas fala sempre pelo zelo de que você esteja no fundamento que é a palavra de Deus. E nessa construção de oração, você está tendo a vida dedicada ao Senhor. E Maria, quando ela se rende ali ao Senhor, o que aconteceu, irmãs? Maria se entrega e fala que o Espírito Santo veio sobre ela e ela gerou quem? Jesus. Qual é o objetivo da sua vida de oração? Cristo sendo formado em você. Aleluia. Cristo sendo formado em mim, como a irmã colocou. Ela falou que a oração para ter o avivamento, porque derramar Cristo dentro de você, não é assim? Mas é uma gestação. E nessa gestação, Maria, ela sozinha ali, ela tinha um desafio muito grande. Mas Deus preparou José. Maria correu atrás de José? Não! Deus preparou José. Aleluia. Maria não estava seduzida por José. Maria estava conquistada pelo chamado. Aleluia. E ela precisava estar envolvida com aquilo que Deus gerou dentro dela. Jesus. E quando ela estava caminhando naquela luz, naquela experiência, o Senhor prepara José. E o Senhor esclarece José. E José caminha com ela para dar segurança para que cumprisse o chamado. Mas se ela se distraísse com José, ela poderia até atrapalhar José.
Porque José também estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Aleluia. É preciso estar envolvidos com o Senhor sem distração alguma. Aleluia. Apóstolo Paulo falou, casado como se não fosse, solteiro como se não fosse, para unir ao Senhor sem distração alguma. Glória a Deus. Ele não está desprezando o casamento ou não está casado. Ele está falando, existe uma distração que quer nos impedir de nos envolver com o Senhor plena e totalmente. Dessa maneira, Senhor. Maria foi totalmente envolvida com o Senhor. E Deus usou José ali no caminho dela. Por divina revelação, onde que Maria podia sozinha? Aquelas fugas, lembra? E tudo ali Deus conduzindo todas as coisas. E Maria simplesmente rendida ao Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Glória a Deus. Irmã, só que quando Jesus nasce, ele vai vir à luz. Você fala assim, mas se eu ficar dedicado ao Senhor, eu vou ser uma pessoa egoísta. Ao meu redor tem tanta gente precisando de mim. Não! Não é de você que estão precisando. É de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso me dedicar para que ele venha à luz, para que as pessoas recebam o que realmente elas precisam. Não é de mim, é de Jesus. Minha família precisa de Jesus. As pessoas ao meu redor precisam de Jesus. Aleluia. E eu preciso me dedicar para que ele esteja vindo à luz. Porque minha oração não vai ser guiada pelos meus sentimentos, minhas preocupações, meus pensamentos. Mas vai ser guiada por essa comunhão que eu encontrei com ele. Maravilhoso. E é ele que vai lá e vai buscar e vai resgatar. Se ele quiser, ele me leva junto. É dessa forma. Mas é ele quem vai fazer, porque todos precisam de Jesus e só ele salva. E quando ali Jesus nasce, aquele bebezinho, quando ele chega lá no templo para apresentar ao Senhor, chega uma profecia para Maria. E aquela profecia que chegou para Maria, irmãs, não é brincadeira essa estrada, não é para divertir, não é para se emocionar, é para frutificar. E frutificar é gerar a vida de Jesus em nós e através de nós. Aleluia. E quando Jesus está ali manifesto, ali o Senhor quer abençoar duas pessoas que eram dedicadas a Deus ali no templo, Simeão e Ana. E quando Simeão chega, vê aquela criancinha, a profecia está se cumprindo na vida de Simeão, porque Maria se dedicou ao Senhor. Maria conhecia lá Simeão? Não! Mas Deus estava cumprindo um projeto elevadíssimo através da vida dela. Por quê? Porque ela fez a oração certa. Ela se rendeu, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Submissão, irmãs. É a palavra mais forte que existe para a própria mulher, não é verdade? Imagina aí, mulher, tipificando a igreja. É mais profundo, Deus nos pede essa submissão para não ter conflito. Para que realmente se cumpra a vontade do Senhor em nossas vidas. E quando ela está ali diante daquele Simeão, Simeão tem uma palavra para ela. Oh, Maria, vai dar tudo certo para você. Você vai ser tão feliz, você vai ser tão realizada, você vai ser um sucesso, você vai ser... Não! Uma espada traspassará tua alma. Isso era de grande dor. Ele está falando que esse que você gerou, que está nos seus braços, não é para você. É para a humanidade inteira. E você vai ver. Você vai ter que renunciar a ele. Você vai ter que entregar a ele. E entender que não é para você. E ali, irmãs, o Senhor estava dando a ela um aviso de uma grande dor que ele... Pensa aí, irmãs. A mãe que teve ao que Deus deu, que ela cuidou, que ela construiu, depois Deus fala, entrega. E se ela não entregasse, ela não estava mais cumprindo a missão dela. Por isso que a irmã falou aqui, ó, ela falou sobre ouvir. Né? As irmãs falaram sobre ouvir. E eu guardei isso aqui no meu coração e escrevi para mim não esquecer. Eu gosto de escrever as coisas. E o Senhor falou assim, que falou que Deus fala, nós precisamos ouvir o Senhor falar, né? Só que a palavra que veio no coração assim, continua falando e eu preciso continuar ouvindo. Para não perder no meio da estrada. Todo mundo gosta dessa pregação, né? Que fala assim, Abraão teria matado Isaac se não continuasse ouvindo, não era? Ela ouviu Deus mandar entregar na montanha, né? No altar. E aí depois ele falou assim, para. Ou seja, temos que ouvir e continuar ouvindo. Porque Deus vai te direcionar. Você fala assim, eu pensei que era por aqui. Não podemos ser obstinados. Nós precisamos continuar ouvindo para Deus continuar nos guiando. E nessa atenção, o Senhor vai aperfeiçoando a obra que começou em nós. E assim foi Maria até o fim. Teve os momentos que ela teve zelo e Jesus tratou ela como, não a mãe, mulher. Que tenho contigo, mulher. Tem hora que você vai sentir como se estivesse empurrada para fora. Mas porque você é submissa, você se rende e fala, faça tudo o que ele vos pede. Aleluia. É uma submissão, é uma entrega verdadeira, sincera, de quem realmente crê naquele que a chamou. Glória a Deus. E quando eu esqueci de falar o detalhe, quando ela recebe a bênção, né? E ela faz aquele cântico.
Eis aqui a serva do Senhor, foi falando com Deus. Mas depois ela levou a Deus um cântico. Irmãs, vejam que sempre palavra, oração, cântico, né? Sempre tem que acabar com cântico. E ela falou o quê? A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque Ele atentou na humildade da tua serva. E haverá contradição, os grandes serão caídos, os pequenos serão levantados. Então, irmãos, é a mensagem que traz contradição. Por isso que traz perseguição. Traz muita perseguição e às vezes tanta luz a gente quer se esconder. Mas a gente tem uma coragem que vem do céu. Porque nossa casa está na rocha, como o coelho. Que coelho ousado. E assim, irmãos, nós podemos continuar. E aí, quando ela chega naquele momento lá no Gólgota, ela vendo Jesus sendo crucificado. Ele estava derramando sangue para a salvação dela e todos nós. Lugar mais profundo de renúncia. Isso é amor. Não é sentimento, não é emoção. Não é afeição por afinidade. É simplesmente o amor que aceita se render a ponto de não é mais sobre você, é sobre Deus. Porque o amor verdadeiro, irmãs, é o amor ágape. É o amor que vem dos céus. E o amor que estava em Jesus, enquanto ele derramava o seu sangue na cruz, estava sendo derramado dentro de Maria, para ela poder responder e pegar a mesma estrada. O amor que foi derramado na cruz do Calvário, quando Jesus se rendia, seu sangue sendo derramado até a última gota, que chegou a derramar água quando foi traspassado. Quando nós olhamos para o Calvário, este amor é derramado em nossos corações. E nós começamos a participar da sua imagem, da sua semelhança. E nós nos alegramos por participar da semelhança do Senhor, como filhos amados do Pai. E esse testemunho que o mundo está esperando. E esse testemunho que nós queremos, porque verdadeiramente é feliz quem ama. Feliz é quem ama. E nós queremos amar com o mesmo amor que Jesus amou. Então, o que eu falei com Raquel aqui? Sobre dedicação. Não é em outro lugar, senão aos pés da cruz. Porque ali nós vamos contemplar Jesus. A mensagem da cruz, assim, o que precisa para orar mesmo? Eu falei, muita força e fundamento, não foi? Aí você fala, força, não é não, irmãos. Ser sincero, não é fácil, não. A gente está cheio de capa. E não vai para Deus cheio de capa, cheio de defesa. Porque nós estamos acostumados a ficar com defesa com as pessoas. Mas Ele não é as pessoas. Ele já provou que me ama. Então, na medida que eu entro na mensagem, a sinceridade cresce dentro de mim. E aí vai tirando a cera, vai tirando aquelas máscaras. E aí meu coração vai se abrindo. E sua grande realização vai ser nessa intimidade, onde tudo está aberto diante do Senhor. Como Jesus chegou a esse lugar, porque Ele conhecia o Pai perfeitamente. E Ele falou na oração, para todo mundo ver, falou assim, Pai, todas as minhas coisas são tuas, todas as tuas coisas são minhas. Nós temos tudo em comum. Não tinha nada escondido diante do Pai. E Jesus nos chamou para esse lugar. E aí você fala assim, bom, a sinceridade achei que era fácil, mas não é. Na medida que eu vou conhecendo Ele, eu vou confiando. Quanto mais você confia, mais você se abre. Não é assim? E aí, na medida que você está conhecendo e está se abrindo, aí você fala assim, mas o fundamento, eu falei, a força e fundamento. A força está na sinceridade. O fundamento está na palavra. Ah, mas eu conheço tão pouco a palavra. Irmãs, a palavra se resume nisso. Cristo e este crucificado. O conhecimento da palavra não está em muito conhecer a Bíblia. Está em quanto você recebe com o coração verdadeiro, dizendo, eu creio, Senhor, nessa palavra. Ou seja, na obra da cruz. Porque de ponta a ponta a Bíblia vai apontar quem? Jesus. E o propósito dele na terra era o quê? Morrer por nossos pecados. Vencer a morte, ressuscitado, sentado à direita de Deus Pai. O que acontece? O cordeiro que foi morto está sentado no trono. Você não precisa mais do que isso para ter uma vida profunda de oração. Mas você precisa aprofundar nisso para aprofundar a sua vida de oração. Então lembra, é diante da cruz. E assim, irmãs, essa é a dedicação que Deus pede da irmã e que Deus pede de cada uma de nós nesse novo tempo, que nós estamos encerrando o ano, vai começar um novo, né? E quando der conta, encosta na formiguinha, que ela te ajuda no propósito, né? Aí que Deus nos ajude, amém? Eu vou fazer a oração sobre Maria. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, nós queremos fazer essa declaração, como Maria fez. Eu vou pedir às irmãs, para todas nós juntas, fazermos essa declaração. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eis
eis aqui, diante dos homens, dos anjos, dos poderes, nós confessamos, Pai. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. O tempo é já, o tempo é hoje. Não é no futuro, é agora, Senhor. Nós estamos nos rendendo a Ti e te pedindo, cumpra-se em nós, Pai, como Tu cumpriste na vida de Maria. Porque o mundo está precisando da luz. E Jesus é a luz, e Ele precisa vir à luz. E é através de nós que Ele vem à luz, Senhor. Nós te pedimos graça e misericórdia para nos envolvermos nessa comunhão, Pai, no profundo, rendendo-nos a Ti. Ensina-nos o que é submissão, Senhor. Ensina-nos, Pai, porque nós não queremos buscar sem nos render a Ti, mas nós queremos nos render a Ti, Pai, para experimentar o melhor desta terra, que é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Não tem nada melhor do mundo, Pai, do que conhecer e fazer a Tua vontade, Senhor. Não queremos outra coisa senão o Teu reino, Pai, porque o Teu reino é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. É isso que nós queremos desfrutar, oh meu Deus. Por que esse descontentamento, meu Pai? Por que essa queixa, meu Pai? Não temos motivos de queixa, porque em Ti nós temos tudo, Pai. Ainda que não tenhamos nada, nós temos tudo em Ti, Senhor. Ajuda-nos a ter essa dedicação na nossa comunhão contigo, Pai, dia a dia. E que o Senhor nos ajude a prosseguir até o fim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.